Haha, ô! Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de EK Hunt Solo. Nesse vídeo eu mostro como caçar na invasão do lado direito nos Minotauros dentro da Glut Factory. Aqui é um local que gosto muito quando consigo pegar a invasão, que é aleatória, pela tremenda quantidade de monstros que aparece no local, a grande XP em pouco tempo e o loot. Um exemplo disso é o vídeo da Glut Factory, lado esquerdo, que mostra para vocês o quão bom e legal é de caçar ali, pelo fato de fazer um alto profit em pouco tempo também, uma boa XP e parecer outro server. A cada passo enche de monstro na tela e você não consegue nem andar direito enquanto não matar tudo. Então dá uma olhada nesse vídeo, para quem não viu, para ver como é maneiro caçar ali. Como de costume, esse foi o último vídeo do canal, que foi como fazer o boss Hatimiral. Para quem não fez ele ainda, eu deixei de uma forma que todos entendam o que deve ser feito, descomplicando o que parece ser difícil. Dá uma olhada lá que você vai gostar. Então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal para dar aquela moral, é só clicar aí no botão de se inscrever que você vai estar fortalecendo pra caramba e é de graça. Bora pro vídeo! Galera, para acessar a Glut Factory, você precisa ter feito 300 tasks de Oramonde e votar esses 300 pontos para se tornar um cidadão citizen no ranking da cidade. Essas tasks não são difíceis de fazer, mas precisa de tempo e muita paciência, pois são tasks repetíveis que é bem cansativo de fazer. Mas se você tiver em um bom dia, dá para fazer tudo em um dia só. Assim que você conseguir esses pontos e conseguir o acesso ao cano, conforme essa imagem na tela e o vídeo, você precisa checar em qual local está a invasão. Se for a hunt do lado esquerdo, vai ser a hunt do vídeo que eu deixei no card no início, que na minha opinião é a melhor. Se for no sul, vai ser a hunt dos golems, que pra mim é a pior por causa dos walkers, que tiram seu ataque IML e toda hora fica fazendo você ficar usando o Tito Tempo, ficando sem mana, com uma quantidade enorme de monstros na tela. E pelo fato dos monstros serem fortes ali, se você não for level alto e ter um bom controle da situação, a chance de morrer é bem alta. Já do lado direito, é outra hunt que eu gosto muito, dos Minotauros. Como saber se está com invasão? Geralmente, galera, a invasão começa no mesmo minuto que acabou o server save do seu servidor. Então vamos supor que seu server voltou a partir das 7h10 da manhã. Todas as horas, assim que der 8h10, 9h10, 10h10 e assim por diante, vai ser a hora que vai começar a invasão em um dos lados. Essa invasão dura cerca de 30 minutos, então acabaria entre 8h40, 9h40, 10h40 e assim por diante. Sabendo disso, basta ir mais ou menos no horário que foi o server save e checar em qual local está a invasão. E você vai saber pela quantidade de monstros que existe no local. Existem outras maneiras de checar também, mas eu vou deixar isso para um vídeo futuro. Aqui nessa hunt, vamos enfrentar os seguintes monstros: Worm Prince, Minotaur Amazon, Minotaur Invader, Mutante, Executioner, Minotaur Hunter e Muta Warrior. Essa hunt é o seguinte, galera, você tem que conhecer a mecânica que existe aqui, senão você vai morrer de forma boba. Existem dois problemas aqui que você precisa ficar ligado enquanto mata os monstros. Durante a invasão, vai surgir vários Minotaurs Totem e vários Glut Powered Minotaur. Vamos entender como funcionam esses dois monstros. O Glut Powered Minotaur é imortal. Todo dano que você causar nele vai ser refletido em cura para ele. Portanto, nem pense em atacá-lo para tentar matar. E toma cuidado de não notar eles e achar que é monstro e ir lurando tudo. Porque se você fechar uma box deles, vai precisar da ajuda de alguém para sair pelo simples fato deles serem imortais.
Fora que eles batem muito, né, galera? Então, se não for alguém rápido te ajudar, você provavelmente vai morrer por falta de supply. Dito isso, o que precisa ser feito com eles? Eu recomendo ficar com no máximo 3 deles em você, enquanto mata os outros monstros. E assim que você tiver oportunidade, quando vê esses pisos cinzas, tenta fazer eles pisarem ali. Quando o Glut Powered Minotaur pisar nesses pisos, eles vão ficar mortal e vão passar a se chamar Depowered Minotaur. Após isso, basta matá-los. Esse é um ponto extremamente importante que vocês precisam fazer sempre que der. Sabendo disso, sempre tenta formar box próximo a esses pisos, para que você consiga manipular os monstros e passar ali em cima de uma forma mais fácil. Sabendo disso, você precisa evitar o segundo problema daqui, que são os Minotaur Totem. Eles são monstros que ficam parados, porém fica curando todos os monstros ao seu redor, pegando uma área grande. Já deu para notar que esses 2 monstros que falei só servem para atrapalhar, né? A segunda coisa que você deve saber daqui é que ao mesmo tempo que você precisa fazer a box próximo dos pisos, também vai precisar fazer a box longe do alcance da cura dos totens. Senão, você vai ficar atacando os monstros e eles vão ficar se curando todos os turnos, fazendo com que seja mais difícil de matar ou até mesmo impossível, dependendo do seu level. E não se engane, se você não der altos hits aqui, ele fica curando praticamente 1/3 da vida dos monstros. Então toma cuidado com o alcance dos totens. Essas dicas daqui valem ouro para quem não conhece, galera. Então eu mereço o seu like, hein? Deixa o like aí, porque não é sempre que vocês vão ver alguém detalhando isso aqui para vocês à toa. E dá um trabalho enorme vir trazer para vocês conteúdo assim. Eu usei arma de gelo aqui por ser arma bis e ter uma força de brutalidade maior que as demais. Mas dá para vir aqui caçar tranquilamente com arma de fogo, energy e físico. Todos eles têm um ou outro monstro que é forte a tal elemento. Então meio que acaba sendo tudo balanceado. Sobre Prey e Charmes, vai de cada um escolher o que colocar aqui. Não vou recomendar nesse vídeo pelo simples fato de ser um local que fica ativo durante 30 minutos e se não for por votação, vai ficar alternando a invasão. Portanto, como é um local que é para vir de vez em quando, não recomendo gastar ou usar algo aqui, vai da sua vontade. Sobre a votação que eu acabei de dizer, existe uma forma de votar e escolher que somente uma invasão fica aparecendo durante o dia todo. Aí vai de cada um ficar fazendo os pontos durante um tempo para conseguir fazer isso. Em um vídeo futuro eu falo mais sobre isso. Aqui cai bastante loot, galera, mas dentre os melhores estão o Iron Helmet, o Mutante Cudgel, Minulance, Mutaplate, Shaw's Mace, Crow Armor, Executioner Axe e Butcher's Axe. Cai também os Silver's Hide Tokens, que servem para trocar por itens de fansite. No meu server, custa em torno de 50k cada um. Nos 20 minutos de invasão, fiz cerca de 350k de lucro. É um lucro excelente, galera. E tem dias que faz mais. Já a XP estava no 225%, fazendo 7.6 kk/hora. Em alguns picos, isso seria cerca de 5 kk/hora no 150%, o que é uma excelente XP. Depois que passar os 30 minutos de invasão, os monstros começam a sumir aos poucos, até sumir todos, caso você não tenha conseguido matá-los. Não esqueçam que existem monstros aqui que atacam de longe, então a todo momento você vai precisar ficar usando o Esheta Amp Res para trazer eles para perto de você. E de vez em quando usar o Esheta Reis para eles não correrem. Para caçar aqui, precisa ser por volta do level 300. Se for vir antes, faça o teste da box e redobre a sua atenção. E em relação aos Minotaurs Totens, se quiser, você pode matá-los, para ficar com o espaço da hunt mais livre. Porém, sempre se atente
se não tem outro totem, um perto do outro, porque eles vão ficar se curando e se você tomar uma box e 2 deles ficarem curando os monstros, aí, meu amigo, só posso dizer que complica. O legal desses 3 locais de hunts com invasão é que em cada local existe um boss. Vou falar deles mais profundamente em outro vídeo, mas esse boss dos Minos se chama Mutant Wallbreaker e pode dropar um item chamado Roll of Covering, que está na faixa de 1 a 4 kk dependendo do server. É uma das partes do item para domar a mosca de Oramonde. Para matar o boss, precisa de um time de pelo menos 5 pessoas atacando sem parar com os summons, pois tem um tempo para matar ele. Mas como falei, uma outra hora falo disso. No mais, galera, sempre que eu tô à toa, dou uma passada ali para dar uma brincada, pois gosto de locais de hunt assim. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Para quem quiser concorrer a sorteios mensais de Tibia Coins, só cadastrar no meu link do Moedas na descrição. Para quem quiser contribuir com esse trabalho, basta virar membro ou sub com a Prime nas lives. O link da live se encontra na capa do canal. E para quem não conhece, dá uma passada aí nas outras playlists do canal para ver se te ajuda em algo. Com certeza vai ter muito conteúdo bom que vocês não viram e que vão gostar. Então um forte abraço aí para vocês. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui!